Olá, querida igreja, família, eu sou Andrei e vou estar com você no nosso primeiro estudo do Grupo da Cidade em 2022, o ano do Espírito Santo. Viemos no ano de 2021, no ano do avivamento, lendo o devocional A Trindade, e nesse ano iniciamos com o nosso devocional Poder e Graça e também com o nosso ano do avivamento, o ano do Espírito Santo. Você sabe, tudo o que Deus autoriza no coletivo, Ele libera no individual. Então, a cada momento, eu creio que você, sua família, sua casa serão invadidas pelo mover do Espírito Santo, serão constrangidas pela presença do Espírito Santo. E quando estivermos reunidos como igreja, viveremos uma liberação de poder por meio da comunhão e da conexão no Espírito de Deus que está em nós e nos move entre nós, trazendo essa maravilhosa graça de pertencer a uma família, a família de Deus. Sabe, nesse ano nós vamos também iniciar aí uma série de estudos e nesse estudo de hoje nós vamos começar falando sobre ele, o mover do Espírito Santo. Em Atos 1, no versículo 8, no início da igreja diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Não podemos ser testemunhas sem o Espírito Santo. O que é uma testemunha? É aquele que carrega evidências sobre outra coisa, sobre outra pessoa, coisas que essas pessoas fizeram com ele. Então, quem somos nós? Aqueles que carregam a evidência de carregar a presença de Deus, o toque de Deus. Nós receberemos o poder do Espírito Santo. Não existe nada mais maravilhoso que a palavra do Senhor e ela é a fonte de vida. Para a gente entender um pouco sobre o amor de Deus e o que Ele escolheu para nós, é preciso que a gente olhe para a palavra de Deus e entenda que nela contém a verdade que nos liberta. Como diz em João 8,32, Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Hebreus 8:1, vimos o autor dizendo: todos me conhecerão. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a revelação de Deus. Lá em Apocalipse, e essa palavra Apocalipse significa revelar. O que é revelar? É descortinar, é trazer o que estava escondido para ser conhecido. Não podemos conhecer Deus se Ele não quisesse se fazer conhecido. O único jeito de conhecer Deus é através dele. Isso é muito maravilhoso, porque tem coisas que Deus fala bem baixinho, só para a gente se aproximar. E à medida que a gente se aproxima, a gente entende, a gente escuta e a gente conhece mais sobre Ele. Eu creio que esse ano vai ser um ano de intimidade, um ano de conexão, um tempo onde você vai se conectar ao mover do Espírito Santo. Em todo momento, a palavra de Deus mostra o Espírito Santo agindo, se movendo, e nós vamos ver isso durante esse estudo. Qual é a importância de entender, conhecer e perceber o Espírito Santo? O mover do Espírito Santo vai começar lá em Gênesis 1, no versículo 2. Olha só o que Moisés vai relatar. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É muito lindo ver isso, sabe por quê? Porque Deus está se movendo em coisas que ainda você não conhece. Ainda antes da palavra de Deus se manifestar, o Espírito Santo está preparando o ambiente e a atmosfera para que quando a declaração do Pai em Cristo Jesus aconteça, isso se torne uma realidade sobre a sua vida. Antes de qualquer palavra proferida por Deus, narrada nas Escrituras Sagradas, o Espírito de Deus já se movia. Você crê que o Espírito Santo está se movendo sobre a sua vida? E é muito interessante que a palavra Espírito, tanto no hebraico como no grego, elas carregam o mesmo significado. Ruach, ou Ruach, no hebraico, e nós temos o grego pneuma.
Ambos se referem a vento, aquilo que age com liberdade. Qual é a diferença entre o vento e o ar? O ar pode ser comprimido, o vento sempre pressupõe a liberdade. O Espírito Santo está agindo livremente. Eu creio que você que está agora assistindo esse vídeo está sentindo a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Não existem limitações. Aqui você está enxergando algo que foi feito num outro tempo, mas certamente o Espírito Santo já estava preparando seu coração para que cada palavra chegue ao seu coração e produza vida. Então, para experimentar o Ruach, ou esse mover do Espírito Santo de Deus, precisamos conhecer como ele se revela para nós. E ele se revela como? Ele se revela por meio da sua criação. Em Gênesis 1 e 2 nós vimos, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, ou se movia sobre a face das águas. A terra ainda não tinha nem forma, ela nem tinha ainda sido produzida, não tinha nem recebido a palavra, mas o Espírito Santo de Deus já se movia. Isso significa que Deus não se conteve em ficar apenas olhando, ele se moveu criando e transformando algo. Sabe, obviamente Deus criou tudo a partir do nada. Mas aqui na narrativa bíblica nós vimos que essa criação, essa parte que nós enxergamos, ele criou e ele se move fazendo as coisas acontecer por meio do mover do Espírito Santo. À sua volta, o Espírito Santo está dando sinais de que ele te ama, de que ele está cuidando de você. A palavra de Deus diz que ele é o nosso consolador, ele é o nosso conselheiro. Sabe aquele apontamento que você precisa, aquela decisão que você precisa tomar? Ele já está se movendo à sua volta, no meio da criação. Então perceba o Espírito Santo à sua volta, conectando você ao coração do Pai. Então, nós vimos isso em Gênesis 1, 26, Deus criando o homem, formando o homem, colocando o homem dentro do jardim do Éden. Há uma segunda forma que Deus se revela por meio da vida. Em Gênesis 2, 7, então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Após a criação, Deus deu ao homem o presente mais maravilhoso. É a delicadeza como Deus gera cada pessoa. E sabe como é que ele faz? Ele gerou em nós um fôlego. Eu gosto sempre de pensar, quando eu vejo essa passagem, que Deus soprou em nós um fôlego, é que ele nos deu condições de viver e de correr uma jornada, que é a jornada dele. E esse fôlego, ele é um fôlego imprescindível para a gente entender que a vida vem dele. E se a vida vem dele, ela só pode ser sustentada por meio dele. E ela só faz sentido quando eu encontro ele. O mesmo Deus que soprou nas narinas de Adão e de Eva e os fez ali ser vivente, ele que sopra o fôlego de vida em Adão, e forma depois Eva a partir de Adão, nós enxergamos ali nesse Deus, um Deus que está dizendo para nós, eu sou a fonte da vida. Deixa eu te dizer uma coisa, para você matar um peixe, você não precisa fazer nada, apenas tirá-lo da água. Para você matar um homem, você não precisa fazer mais nada, basta tirá-lo da presença de Deus. Nada vai fazer sentido, nada vai ter a resposta. Rick Warren diz que a maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, ela é uma morte, ela é uma tragédia. Então, nós somos chamados para a vida, para encontrarmos o fôlego de vida que Deus soprou dentro de nós. E aí também, Deus se revela por meio do amor. Em Hebreus 10, 10, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Jesus Cristo é o nosso sacerdote da reconciliação. Jesus resolveu o problema do pecado, ele resolveu o problema da separação de Deus. A palavra morte significa separar. Quando nós estamos separados de Deus, nós estamos mortos. Mas Jesus Cristo veio fazer isso. Jesus Cristo, ele se entregou por nós. Não há mover
do Espírito sem que haja a ação do Filho, porque o Filho foi movido pelo Espírito para se entregar por nós, e é o sangue do Filho que nos limpa e nos purifica de todo o pecado, e esse sacrifício de Jesus Cristo foi definitivo. Nesse momento agora, você que está ouvindo esse vídeo, eu quero te dizer uma coisa: se o inimigo está te acusando, está apontando algo sobre a sua vida, um erro do seu passado, algo que já aconteceu, e você já colocou, já pediu perdão ao Senhor, em nome de Jesus, acesse a palavra que Jesus Cristo disse na cruz: Pai, está tudo consumado. Isso significa que resolvi todos os problemas. Então, creia que o amor de Cristo é a base pela qual o Espírito Santo se move. Por isso, nós temos o ministério de Jesus Cristo sendo anterior ao ministério do Espírito Santo na igreja. Então, Jesus é o primeiro que utiliza a palavra eclesia, igreja. E o Espírito Santo se move a partir do momento em que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, porque a base da ação e da revelação de Deus envolve o sacrifício do Filho que veio se entregar em nosso favor. O Espírito Santo é a demonstração permanente do amor do Pai e do Filho sobre as nossas vidas. Em 1 Coríntios 13:4, o apóstolo Paulo vai falar sobre o amor, um caminho mais sublime. Interessante que ele estava falando no capítulo 12 sobre poder. No capítulo 14, ele continua falando sobre poder, mas ele para ali entre o 12 e o 14 e ele começa a falar sobre o amor. E ele diz: olha, esse é o caminho mais elevado. Veja só, o amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus se move em nosso favor. Sabe, aqui nós falamos sobre a forma como Deus se revela, mas eu queria apontar aqui para você. A forma principal pela qual Deus se revela é através da palavra dele. Viu que em vários momentos nós lemos aqui a palavra dele? Você não pode deixar nesse ano de fazer a sua leitura bíblica anual, sabe por quê? Porque Deus decidiu se revelar através da palavra, e à medida em que você lê a palavra, você não apenas conhece a Deus, mas você também conhece você mesmo, seu propósito e o destino pelo qual Deus te preparou. Eu quero deixar aqui um ato profético para você. Feche os seus olhos e respire agora nesse momento bem devagar e pergunte ao Espírito Santo como ele te vê. Se desejar nesse momento, dá um pause agora nesse vídeo, tenha esse momento a sós com o Espírito Santo. Pergunte: como que o Senhor me vê? Como o Senhor me enxerga? Eu quero nesse momento desfrutar de algo novo com você. Para sua reflexão, o Espírito de Deus não apenas cria ou gera, ele nos convida a amar. Olhe para a sua família, para pessoas que o Espírito Santo colocou em sua vida. Ninguém que é cheio do Espírito Santo pode ser indiferente às pessoas. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou levado eu sou constrangido a olhar para o próximo e identificar no próximo como eu posso ajudá-lo. Para a sua oração, nessa semana, o Espírito Santo tem a liberdade de agir sobre a sua vida. Convide o Espírito Santo e fale: Espírito Santo, eu quero aproveitar esse ano eu quero que seja diferente. Eu quero conhecer algo sobre você que eu nunca conheci. Eu quero ter uma amizade com você como eu nunca tive antes. Eu quero ser movido por você como eu nunca fui movido antes. Me leva a fazer coisas inéditas como eu nunca fiz. Convide o Espírito Santo que a cada manhã você fale: eu estou disponível. Espírito Santo, sopra a minha vida para onde você desejar. E para a sua aplicação, o que farei com o que o Espírito Santo me ensinou nessa semana? Então, você não pode apenas receber, mas nós sabemos, recebemos, regozijamos e partilhamos. Bom, esse estudo, espero que tenha abençoado a sua vida. Eu quero agora, neste momento, fazer uma oração por você, abençoando você. Mas eu também queria te fazer um convite antes de fazer essa oração. Eu quero te convidar a pertencer a um dos nossos grupos da cidade.
Sabe, esse estudo é uma forma de abençoar a sua vida, mas certamente você precisa de pessoas, porque a gente não consegue ir muito longe sozinho. A gente vai de maneira mais forte, de maneira mais assertiva, a gente consegue encontrar suporte, apoio, ajuda, impulsionamento através de relacionamentos transformadores. Por isso, agora vai aparecer um link para que você acesse através desse link um dos nossos grupos da cidade. Bom, deixa eu orar pela sua vida. Querido Pai, obrigado porque o Senhor enviou o nosso Filho, o seu Filho Jesus, que nos amou de uma maneira tão grande, que se entregou por nós, em uma entrega absoluta, íntegra, inteira, completa. E esse sacrifício mudou completamente a história da nossa vida. Nesse momento, algumas pessoas talvez aqui acessaram esse vídeo, Senhor, e precisam tomar uma decisão por Jesus, que nesse momento seja uma decisão oportuna, que eles entreguem a sua vida a Jesus, porque quando eles entregarem a sua vida a Jesus, eles serão selados pelo Espírito Santo. E eu creio que o teu selo é irrevogável, nenhum homem, nenhuma autoridade é capaz de retirar o selo que vem da parte do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nesse momento agora, eu clamo a Ti, que essa palavra, que esse ano, que o ano de 2022, nessa primícia dos estudos do grupo da cidade, nós liberamos os seus filhos para desfrutarem de um relacionamento contigo, Espírito Santo, como nunca tiveram antes. Que o Senhor nos constranja, que o Senhor quebre em nós todos os empecilhos que nos impedem de acessar a sua vontade. E nós liberamos os seus filhos para um relacionamento de intimidade, de amizade, de companheirismo, de entrega, de renúncias, sendo movidos na liberdade do Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida.